Foi. Bom dia a todos. A gente vai começar, então, o segundo dia da nossa jornada do Programa de Pós-Graduação em Física aqui da UERJ. Primeira apresentação do dia do aluno de doutorado, Leone Veneroni. Vou passar a palavra para você. Obrigado por apresentar aqui para a gente. Leone, pode mandar brasa. Obrigado, Rui. Vamos começar aqui. Meu nome é Leone, minha orientadora é a Maria de Fátima, e hoje eu vou falar sobre modelos de objetos compactos com constante cosmológica. Vamos lá? Primeiramente, o que são objetos compactos? Objetos compactos é uma classe constituída de estrelas com alta densidade, tipo estrelas de nêutron, magnetares e anãs brancas também. No final da década de 90, dois grupos independentes descobriram que o universo estava em expansão acelerada. Posteriormente, duas sondas espaciais, a WMAP e o Planck, elas estimaram que 70% do universo é constituído de energia escura, que é uma energia hipotética que seria responsável pela expansão acelerada do universo. A principal candidata a essa energia escura é a constante cosmológica lambda, que ela pode ser inserida nas equações de campo de Einstein. Então, como o universo está em expansão acelerada, então início nas fases anteriores à nossa, a constante poderia também ter outro valor também. Mas há um grande problema. Na interpretação da física de partículas, a escala de energia que nessa interpretação, essa constante seria uma energia de vácuo, na qual a escala de energia seria 120 ordens de magnitude maior do que do modelo lambda CDM, que é usado na cosmologia. Então tem um gap aí gigante aqui ainda. Mas há outros candidatos também como energia escura, como quintessência, caescência e gás de Sepidin. A constante cosmológica é mais para grande distância. Esses aqui são melhores para pequenas estruturas locais, assim. Nesse caso aqui, a energia escura, ela seria descrita como um fluido exótico com pressão suficientemente negativa ao ponto de violar uma condição que eu vou falar mais na frente, que é a condição de energia forte, que está associada à atratividade da gravitação, certo? Quando eu falo fluido aqui, de estrela compacta, eu não estou falando de líquido, eu estou falando de todo o conteúdo do objeto que eu estou analisando, certo? Então, vamos lá. Aqui são as... Deixa eu botar aqui, desculpa. Ih, cara. Vou botar um apontador de laser aqui. Essas são as equações de campo de Einstein, isso aqui. Essas são digamos, a parte geométrica, e isso aqui é conteúdo matéria e energia, certo? Essa região V- aqui é a região interna à estrela. E aqui o V mais é a região externa, certo? Como o conteúdo de dentro da estrela é diferente do conteúdo fora, é natural que a geometria daqui, do V-, da parte cinza, seja diferente da externa. Então, por isso que há duas equações diferentes, equações de campo diferentes. E vai ter uma região aqui, que eu chamei de sigma, que em determinado momento a geometria vai ter que casar, a externa e a interna. É uma hipersuperfície. Ou seja, duas coordenadas espaciais e uma temporal, no caso mais dinâmico. Né? Então, primeiramente, eu vou abordar o caso dinâmico. Ou seja, que tem uma dependência temporal aqui, um f de t. Certo? A métrica interna, a geometria interna, é dada por essa métrica aqui, que nós propomos aqui. Onde esse C aqui é uma constante. Esse mzão aqui é a massa total, e o R sigma é o raio total. Essa é a métrica externa, onde esse M é a massa, esse V não é a velocidade, é uma coordenada temporal externa, e esse aqui é um R, uma coordenada diferente, né, radial externa. E essa é uma métrica chamada Vaidya de Sitter, em coordenadas nulas, que fala. Aqui,
o alfa e o beta variam de 0 a 3. E essa métrica é a métrica da hipersuperfície. E esse IJ varia de 1 a 3, uma dimensão a menos, certo? Esse é o tensor momento-energia interno e esse é o externo. Aí aqui são o significado das grandezas, aqui o nome das grandezas, né? Densidade de energia, blá blá blá, que é a pressão tangencial. A pressão tangencial é uma pressão na, na direção θ ou φ, que é igual no caso aqui, né, da gente. Aí, vamos ver aqui. Aqui eu fiz uma coisa ilustrativa. Isso aqui é o resultado das equações de Einstein aqui. O H', a derivada de H em relação a R, e o F ponto é do F em relação ao T, que é o calor, e aqui é externo. Então, após diversos cálculos, usando as equações de Einstein, várias condições de fronteiras, que eu nem abordei aqui algumas, não abordei nenhuma, só essa aqui, né? A gente chega nessas equações. Essa aqui é a função de massa, essa é a luminosidade para um observador no infinito, tipo externo, e isso é a condição de fronteira aqui, né? Usando essa equação, usando essa aqui, mais outras contas aqui, a gente acaba chegando nessa equação aqui, nessa EDO aqui, que nós não conseguimos resolver essa equação. Tentamos diversas coisas, tipo, relacionamos a pressão radial com a tangencial, impomos PR igual a zero, PT igual a zero, fizemos várias abordagens de modo a reduzir o número de equações independentes, mas não deu certo. No entanto, para saber como o F poderia ser, a gente fez uma abordagem perturbativa, uma aproximação linear para saber mais ou menos como o F poderia ser. Aqui é o início da nossa análise do caso perturbativo. Então, nesse caso aqui, quando o F igual a zero aqui, vai sobrar só os termos de ordem zero, que é como se fosse a estrela estável, equilíbrio. Aí tem a perturbação que a gente faz aqui, no A, no B e no C, que são os componentes do tensor métrico. E fizemos o mesmo procedimento para conteúdo de matéria e energia. Densidade de energia, pressão radial, que é ao longo do raio, tangencial, calor, escala de expansão e a massa. Repare que o calor e o escalar de expansão, ele só tem termos de primeira ordem, não tem termos de ordem zero. Então, de ordem zero, isso aqui é zero. Os termos são zero. Certo? Vai ser importante isso aqui. Então, como é uma aproximação linear, a gente vai desprezar os termos de segunda ordem e maiores. Então, por exemplo, aqui, componente G01, que é a mesma que 10 aqui. Então, a gente vai igualar esse cara aqui com esse aqui. Aqui o G01 é zero na nossa métrica que a gente escolheu. A gente vai igualar esse com esse, vai achar o Q barra, que, consequentemente, vai achar o Q. Do mesmo modo, a gente vai fazer pelo G11 aqui. A gente vai igualar esse cara aqui, vai somar com esse cara aqui, e igualar com esse cara aqui. Então, por exemplo, aqui, esse termo aqui vai ser igual a esse, mais um termo aqui. Aí, usando essa condição de fronteira, a gente vai achar uma outra relação. Como eu falei antes, o θ e o Q só tem termos de primeira ordem, não tem termos de ordem zero. Então, em ordem zero, o PR é igual a zero. Ou seja, esse cara aqui, a gente vai poder achar alguma coisa interessante. Esse é o pulo do gato. Que é o quê? Vamos voltar aqui. Esse cara aqui vai ser esse mais um termo aqui. A gente vai poder achar o nosso o θ, o lambda, desculpa.
Aí a gente substituir nos termos de, de primeira ordem, tem alguns procedimentos que eu fiz que eu não estou falando aqui, a gente vai chegar aqui, que é uma equação mais fácil que a outra lá, que a gente tinha mostrado antes. E essa dá para resolver, que dá essa equação aqui de f de t, certo? Aqui, o t aqui, no caso, no estudo de colapso, por exemplo, ele varia de menos infinito até zero. Então, é o contrário, porque o zero é o final do colapso, que é o mais interessante, é o momento mais interessante. Então, dependendo do perfil que a gente usar, do modelo, a gente vai ter um H diferente aqui. E a gente vai poder achar o F aqui. Só que, como eu falei antes... Dani, Foi. faltam 5 minutos, tá bom? Tá bom. A massa depende do F, então a gente consegue achar com F o M e o L também. Aí o caso estático. O caso estático, não no caso perturbativo, no caso lá o primeiro, ele, no caso o instante inicial é o F igual a 1, que é o T menos infinito. Aí vai dar uma métrica de Schwarz de Sitter. Isso aqui. Aqui é o esquema que eu fiz aqui, que nem no outro. E aqui no caso estático, a gente analisou dois perfis diferentes. Um perfil proposto por Douglas Powell e Banerjee e o Stewart. Aqui eu já fiz uma manipulação, que eu usei a condição de fronteira e sumiu com um lambda aqui. Eu já fiz substituição. E eu fiz uma pequena mudança aqui, que eu chamei de gama, de sigma, delta, o Rzinho sobre Rzão. No caso estático, o Rzão é o correspondente ao R sigma, que é o raio total. Isso aqui é compatibilidade, a massa total sobre raio total. Eu pego esse H, substituo aqui acho PR e aqui acho PT. Aqui são as condições de aceitabilidade, né? São as condições que estão ligadas à geometria, aqui ao equilíbrio da estrela, e aqui é o conteúdo da matéria e energia, que a fraca seria esse e esse, dominante esses todos aqui, e a forte, digamos, efetiva, são esses três aqui. Isso aqui, se isso aqui é violado, quer dizer que temos uma energia escura dentro do fluido. Se é respeitada uma matéria, digamos, pura. Aí aqui, como eu falei antes, nós podemos achar o lambda, com esse procedimento aqui, e nós achamos esses intervalos aqui. Constâncias são positivas, essa compatibilidade aqui, e a coisa, constância cosmológica, elas são negativas, não podem ser positivas nesse caso aqui. Esse limite aqui equivale a, digamos, em esquema internacional, a 10 a 26 kg por metro. Ou seja, isso aqui é denso pra caramba, isso aqui, por exemplo. É próprio de uma estrela de nêutrons, principalmente o limite superior. Então, a constante cosmológica negativa representa atratividade. E nesse modelo, mesmo com lambda igual a zero, não há violação de nenhuma condição de energia. Tipo, se eu tentar violar a energia forte, viola as outras nesse modelo aqui. Isso aqui é o Stewart. Aí aqui, por exemplo, aqui eu consigo achar essas constantes. E aqui, quanto para lambdas positivos, quanto menor aqui quanto maior o gama, mais estreito é. E aqui é quando todas as condições de energia são respeitadas, e aqui só quando a forte é violada. Ou seja, quando tem digamos, um fluxo de energia escura efetivo. E a conclusão para o lambda negativo é o contrário. Aqui é o mais estreito, é o mais, digamos, não, mais amplo, e aqui é para positivos. E aqui para o negativo esse é o mais, digamos, mais amplo, porque o lambda negativo ele atua junto com a gravidade, no mesmo sentido da gravidade, ou seja, atraindo. E aqui eu só fiz uma comparação do modelo lambda CDM, do lambda, e aqui é o daqui, o 10 a 8, só para comparar aqui. E por fim,
é o caso de pressão radial nula. Que eu tentei no caso dinâmico, mas acabou recaindo aqui, então não deu certo. E nesse caso aqui, o lambda é negativo, porque o gama é sempre positivo, que é o massa sobre raio, são sempre positivos. O ρ é constante e o P tangencial é isso aqui. E esse aqui é o limite, por exemplo, o limite superior equivale, ele corresponde ao limite Puck-Down. Quem trabalha com isso vai reconhecer, que é o 4 nonos aqui. E é isso aí. Muito obrigado. E é isso aí. Obrigado, Leone. Desliga seu microfone, porque está dando um eco. Isso, obrigado. Obrigado, Leone. A gente vai passar agora para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para o Leone, é só abrir o microfone e fazer para ele. Oi, bom dia. E aí, Leone, beleza? Acho que é uma dúvida não, um desconhecimento meu. Você poderia voltar lá na sua motivação, por favor? Eu não tô te ouvindo, você tá mutado. Desculpa. Como eu falei, há uma divergência nos valores. Opa, Não. tá ouvindo? Sim, eu só queria que você voltasse lá no slide da sua motivação, por favor, porque eu esqueci o nome dos modelos que você escreveu lá. Eu queria saber se você podia só, assim, uma frase falar sobre o que seriam esses modelos quintessência, K-essência e gás de... De Chapedinho? não sabia. Eu tô compartilhando ainda? Dá para ver ainda? Sim, tá. Tá, vou compartilhar. Então, esses modelos aqui, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu explicar melhor. Enfim, são... não sei onde tá. Enfim. Então, esses modelos aqui, eles usam, eles são próprios para estruturas locais, assim, não tem o mesmo interpretação do lambda. Os artigos, eles trabalham são bem complexos, eles usam quintessência, K-essência, principalmente o K-essência aqui, que eles usam um campo lá diferente. Eu teria que passar o artigo para você, que ele faz uma abordagem diferente do que eu faço aqui, uma bem diferente. Então, é complicado de explicar aqui, mas ele tem validade mais local, não é uma interpretação diferente da constante cosmológica. Então, Não, tudo bem. eu teria porque eu não sou especialista nisso aqui, eu só... Tudo bem. Só talvez respondendo a pergunta do Rodolfo, quintessência, K-essência e gás de Chapliagin são diferentes modelos que descrevem energia escura, mas de uma forma dinâmica. Então, quintessência são modelos para energia escura baseados em campos escalares, que pode descrever as diferentes fases de aceleração do universo. K-essência também envolve campo escalar, mas são modelos que dominam a energia cinética, basicamente. E o gás de Chapliagin é tipo um modelo que você tem uma equação de estado que relaciona densidade e pressão, né, de uma forma especial que permite também ter energia escura, né, interpretar como energia escura. Então, é um tipo de uma equação de estado especial. Certo. Valeu. Ô, Leone, uma pergunta aí para você. Você está usando, o que eu entendi, você está usando um tensor de energia-momento para um fluido não ideal, né? Que inclui os termos de viscosidade de cisalhamento, viscosidade de volume-mar, troca de calor. Eu acho que você faz até lá com o termo de troca de calor. Eu não entendi depois o que aconteceu com esses... Isso aí, tá aí, o tensor de energia-momento, né? Então,
Por exemplo, o último termo lá é o termo de viscosidade volumar, né? E que funciona, você pode ver pelo sinal, até funciona como um termo de pressão negativa. Então, faz que nem um papel também de um termo de uma espécie de constante de energia escura, né? Faz um papel meio de energia escura esse termo de pressão volumar, né? É o que aconteceu com esses termos todos, em particular com a da viscosidade volumar. Mas aonde? Em que momento? No caso estático, isso aqui é zero, some. No caso, mas no dinâmico, ele tá lá ainda, não subiu não. Eu só não botei a expressão aqui. Mas... Tá certo, mas qual é o efeito no final dos teus resultados? Mas você quer saber em qual caso? Eu botei em vários casos. Depende. Qualquer caso que ele aparece. Por exemplo, aqui tem aqui a expressão dele aqui. Tá, mas qual o efeito, afinal de contas, no resultado final? Do caso dinâmico? Sim, sim. Não, o problema é que eu não sei o E. No caso não perturbativo, por exemplo, eu não achei o F. Então, você não tem. Eu achei só para o lambda igual a zero. Então, não tem como saber. Por exemplo, por exemplo, cadê? Eu não botei. Então, aqui eu não tenho F. Então, fica difícil. Agora, no caso perturbativo, calma aí. Sim, você pode resolver por caso perturbativo que você está fazendo. Você tinha até comentado. Também tem a expressão aqui. Você tinha até comentado de troca de. Sim, mas aí depende do modelo que eu vou usar. Porque aqui, no caso perturbativo, eu achei o F. Aí, dependendo, por exemplo, aqui, o que eu faço? De modo a reduzir o número de equações, eu imponho, sei lá, um ρ, que é uma densidade, aí eu acho H. Aí, com isso, eu vou achar um F, dependendo do modelo que eu quero. Vou fazer uma transformação aqui. Aí, o θ, por exemplo, ele vai ter um comportamento diferente dependendo do modelo que eu usar. O outro termo, por exemplo, esse cara aqui, cadê? O sigma. Esse sigma aqui escalar, ele é zero, com essa métrica que eu usei. O outro, o tensor não, mas o sigma é zero. E ele aparece, por exemplo, na condição de fronteira, esse sigma aqui. Como ele é zero, então ele não... Por exemplo, essa equação aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar um... Calma aí. Aqui, por exemplo, em geral, numa métrica geral, o sigma, que é o escalar de cisalhamento, ele aparece aqui, normalmente. Como, né, a escolha da métrica que a gente fez, ele some. Um volumar, que é negativo, hein? Ele some, ele aparece aqui. Sim. Então, deixa eu dar uma interpretação. Quando a equação de... Por exemplo, aqui. Quando ela é positiva... Calma aí. Eu não tenho aqui os desenhos, aqui, eu sintetizei, não botei os gráficos aqui. Porque aqui é 15 minutos eu não ia ter como botar. Posso dar uma luz aí? Acho, Elaine, que o Rudinho está querendo saber qual a influência da consciência cosmológica nesses fatores, não é, Rudinho? Então, ele fez um caso... que vocês têm diferentes quantidades. Tem, por exemplo, os termos de viscosidade, incluindo a pressão volumar, né? De viscosidade volumar, que funciona como um termo de pressão negativa. Então, estou imaginando que se você tem pressão volumar e é pressão negativa, a contribuição deve ser muito maior do que da constante cosmológica. Então, eu imagino que domina. Então, a gente, para analisar esses fatores, a gente precisaria do coeficiente de viscosidade volumar, que aí a gente não tem, por isso a gente teria que fazer simulação, fazer alguma coisa numérica, que a gente não fez. Então, o que dá para ver, por exemplo, fazendo o caso de aproximação linear, só para a gente ter uma ideia, porque o nosso objetivo é ver a influência da constante cosmológica nesse processo,
né? E a gente esbarrou com um modelo estático interessante, que tem energia escura na borda, independentemente da constante cosmológica existir ou não. Então, mas voltando, o que a gente viu é que a constante cosmológica, quanto maior, pelo menos para o perfil de densidade de Stewart, que permite todos os sinais para a constante cosmológica, quanto maior, indo do negativo para o positivo, menor é a perda de massa que a gente vai ter durante o processo de colapso, considerando só essa aproximação linear. E a expansão também vai ser menor quanto maior for a constante cosmológica. Isso aí está na tese do Leone. Mas ele não colocou, porque 15 minutos ele ficou assim, vou botar só alguns resultados, mas acho que é isso que o Rudney está querendo saber, Leone. Agora, a gente não tem como verificar isso que você está falando, porque a gente não sabe quem é o coeficiente de viscosidade. Porque ali eu tenho o θ vezes o coeficiente de viscosidade, né? Aí a gente teria que fazer hipótese desse coeficiente de viscosidade para ver de que modo, quanto maior o coeficiente de viscosidade, maior vai ser esse efeito, né? Mas, olhando só para a expansão, a constante cosmológica vai ter uma influência em como ela vai evoluir à medida que o objeto contrai. No caso, não é nenhum colapso, porque a função linear, vai só contrair, né? Então, o resultado, bom, enfim, com a constante cosmológica, o resultado, então, você tem menos perda de massa com o colapso. Isso, se a constante é maior. Isso. Então, Positivamente, negativamente é o contrário. Se ela for negativa, é o contrário. Se crescer para valores absolutos negativos, é o contrário. Pessoal. Mas Mas isso na aproximação linear, né? A gente está perdendo efeitos não lineares da equação de Einstein, está considerando só na aproximação linear, que foi a única forma da gente ter alguma coisa para falar, para inferir a respeito da influência da constante cosmológica nesses processos, sem entrar para cálculo numérico. A gente tentou várias formas de resolver aquela equação, recorremos ao pessoal aí do grupo lá do Mota e do Tito, mas não conseguimos. Mas eu acho que é só numérico mesmo. Pois é, eu acho que a gente vai ter que se render em algum momento e trabalhar com isso. Não foi sem constante cosmológica a gente consegue, com constante cosmológica não. Licença, pessoal. Para não pegar muito tempo, tem que passar para a próxima palestra. A gente pode deixar para discutir isso do Leone no intervalo que vai ter. Aí vai ter bastante tempo para ter essas discussões. Não vai embora não, Leone, que o pessoal quer saber essas coisas. Mas eu queria agradecer você por apresentar e eu vou parar a gravação agora, tudo bem?